Francisco Pereira de Lima, ele é responsável aqui pelo Lar São Francisco, na cidade de Imperatriz, na região Tocantina. Vou perguntar aqui para ele aqui como é que os idosos chegam aqui e como são tratados no Lar de São Francisco. Os idosos chegam aqui sempre por via da justiça ou por via CREAS, né? É um órgão da prefeitura. Então, quando as pessoas nos procuram, a gente pede para que eles vá por lá para fazer um relatório social, para que esse relatório já venha trazendo toda a convivência, como é que ele vive lá no lar onde ele está residindo, para poder ele chegar aqui. Então a gente já tem um histórico desse idoso quando chega aqui. Geralmente na parte de saúde não é tanto, porque a maioria dos idosos, quando eles vêm para cá, pelo que a gente percebe, não tem histórico na questão de atendimento médico, essas coisas, porque eles não trazem receita, não traz prontuário, não traz nada disso. Então quando chega aqui é que a gente vai trabalhar sobre isso. Mas sempre vem por via da justiça, por via CREAS, que é o órgão responsável por esse setor. Seu Francisco, o senhor que trabalha como diretor aqui do Lar São Francisco, como você tem observado a criação do Estatuto do Idoso, que esse ano completa 16 anos, com relação aos cuidados que são dados por familiares para esses idosos? Aí a gente observa assim, que existe a lei, mas às vezes o cumprimento dessa lei ainda é bastante difícil, por parte às vezes, do próprio familiar do idoso, né? Basta a gente ver que quando um idoso chega aqui por via da justiça é porque teve algum tipo de maltrato na própria residência onde ele convive. Então, se existe esse maltrato, então não está sendo obedecido às leis do Estatuto do Idoso, né? Como o lar faz para sobreviver cuidando de vários idosos ao mesmo tempo? Olha, o lar ele sobrevive de doações da comunidade em geral. Toda a comunidade de Imperatriz, até de cidades vizinhas, a gente vê essa preocupação deles ajudar na manutenção deste lar, ou na manutenção desses idosos, né, que convivem neste lar. Então é assim que ela vem se mantendo há esses 40 anos. E os familiares dos idosos, eles costumam visitar os idosos ou não? Poucos familiares visitam os seus idosos aqui. E às vezes chega deles que passa ali 5 minutos e já saiu. Então não é uma visita, aquela visita fraterna, de chegar, demorar um tempo, de ajudar a dar um banho, dar uma comida, dar um carinho, não, é coisa rápida. Geralmente é assim. Qual a principal queixa dos idosos com relação aos seus familiares quando chegam aqui? Saudade. Saudade, né? Os idosos, eles são incapazes de falar mal dos seus familiares. Se tem um mínimo de consciência, eles não falam mal do próprio familiar, mas eles sentem saudade, eles às vezes choram de saudade do seu próprio familiar. E o trabalho da questão da prefeitura com relação ao Lar São Francisco, eles são atuantes? A prefeitura mantém um quadro de servidores aqui e anualmente ela contribui com R$30 mil. Essa é uma ajuda que a gente tem de todas as escalas de governo, né? O senhor, no seu ponto de vista, todos os direitos são prejudicados nesse momento com relação aos idosos, ou o senhor acha que alguns dos direitos eles são bem aceitos? Não, eu acho que não é prejudicada pelos todos os seus direitos, basta ver que a comunidade em si mesma ela já se preocupa com o idoso. Ela sabe que existem as leis de proteção ao idoso e se acha um idoso na rua, ela já procura acolher de imediato ou busca o Lar São Francisco ou busca um órgão, né, da cidade para que não deixe aquele idoso na rua. Então eu acho que só aí já demonstra que já existe uma preocupação diante da proteção da própria lei. E a interação dos idosos com a questão do lazer, cultura, tem? Tem, aqui tem assim, a comunidade que faz esse lazer com os idosos aqui do Lar São Francisco. Eles ir para os lazer é menos, porque
Quando o idoso vem para cá, geralmente é aquele idoso carente, idoso acamado, que às vezes você leva na rua para resolver a questão de um documento, tem deles que passa mal dentro do carro. Então um idoso desse fica difícil para você levar ele em algum local de lazer. Mas a comunidade faz suas festinhas, faz seus movimentos, uma gincana, alguma coisa, uma comemoração, e comemora aqui com os idosos. E eles aceitam assim, a gente observa que eles têm prazer de assistir aqueles espetáculos, que nem uma dança de um balé, uma quadrilha, coisa desse tipo. Seu Francisco, sabemos que no ano 2016 completa-se 13 anos do Estatuto do Idoso. Quais são as questões positivas e negativas nesses 13 anos que o senhor pode falar para a gente? Eu acho que a questão positiva é a preocupação de que a comunidade, assim, podemos dizer em geral, que ela já se preocupa com o idoso. Ela ajuda o idoso de alguma forma. E a negativa é do próprio familiar, que às vezes não consegue entender assim, como é que eu poderia dizer, do idoso no seu próprio lar, que ele é muito bem-vindo. Eu tenho a minha mãe, tenho o meu tio, que tem 80 anos, minha mãe que já tem quase 80 anos, e mora comigo. E eu procuro, assim, de alguma forma fazer o possível para que eles possam ter um cuidado, um atendimento. Eu busco junto no meio familiar nosso, para que ela não venha estar sofrendo assim, maus tratos. Então, se cada pessoa que tem o seu idoso em casa buscasse ter esse cuidado, talvez nem seria necessário ter uma instituição que nem o Lar São Francisco para cuidar de idosos. Seu Francisco, quais as considerações finais que você poderia dar para a nossa região Tocantina Imperatriz, em âmbito regional, e para o mundo? Eu acredito que se cada um, quanto família, cuidar bem do seu idoso, é um passo muito positivo, e assim a gente vai estar tendo uma consciência muito boa com relação aos nossos idosos. Porque se hoje nós temos idosos, mas ontem eles foram jovens. Como nós hoje podemos dizer assim, somos jovens, mas amanhã seremos idosos. Então a gente já observa assim, com preocupação, eu vou ficar um idoso e como é que vai ser a minha vida, né? Então a gente já observa isso. A questão familiar mesmo, da família em si, desse cuidado. Então eu acho que se cada família tiver essa consciência de estar cuidando bem do seu idoso, o idoso vai ter uma boa qualidade de vida. Pois, muito obrigado, seu Francisco, e que a luta continua e a guerra será vencida. Obrigado. Só tenho a agradecer.